Animais mortos na parede. A casa isolada da família Bretzuis em Albany, Pensilvânia, parecia pacífica, mas a verdade era muito mais sinistra. Quando eles começaram a remover as paredes para isolar a casa, eles descobriram uma verdade perturbadora. Dezenas de carcaças de animais mortos foram embrulhadas em jornais das décadas de 1930 e 40, escondidas nas paredes. Mas isso não era tudo. O especialista em custom que examinou as carcaças descobriu que isso era resultado de um ritual antigo conhecido como powwow, ou magia holandesa. Esse ritual, originário dos holandeses da Pensilvânia, era usado para tratar doenças e obter proteção espiritual e física, mas também tinha um lado sombrio. Um dos rituais mais sombrios era o feitiço para criar lealdade em um cão, que envolvia o uso de sangue animal e humano. Esse tipo de magia era conhecido por ser perigoso e poderia atrair demônios para a vida de alguém. Enquanto a família Bretzuis removia as carcaças, eles começaram a sentir o cheiro de mofo e adoecer. Mas o cheiro não desapareceu e as doenças se agravaram. Eventualmente, eles descobriram a causa real do cheiro nauseante e do mofo doentio. Uma criatura estava se alimentando dos corpos em decomposição. Mas não era uma criatura qualquer, era um demônio conjurado pelo antigo ritual powwow. A família Bretzuis estava presa em sua casa com um demônio aterrorizante que se alimentava das carcaças apodrecidas nas paredes. Enquanto tentavam escapar, o demônio caçava-os pelo labirinto de corredores e quartos, rasgando a carne de seus corpos com suas garras afiadas. Com a morte de cada membro da família, o demônio se fortalecia, ficando cada vez mais poderoso. E assim, a casa dos Bretzuis se tornou um lugar assombrado pelo horror do passado, onde a presença do demônio continua a aterrorizar aqueles que se aventuram em suas paredes repletas de morte e dor. À medida que a família Bretzuis removia as carcaças de animais mortos das paredes de sua casa, eles começaram a sentir o cheiro nauseante de mofo e começaram a adoecer. Eles não podiam imaginar o que estava por vir. A remoção das carcaças libertou um demônio, convocado por um antigo ritual powwow, que se alimentava dos corpos em decomposição. A presença do demônio era assustadora, e a família Bretzuis percebeu que estavam presos em sua casa com um monstro que se fortalecia a cada morte que causava. Tentaram escapar, mas não importava onde fossem na casa, o demônio os perseguia, com garras afiadas e olhos brilhando no escuro. A casa dos Bretzuis se tornou um local assombrado pelo terror, e mesmo quando o demônio matou a última pessoa da família, sua presença permaneceu. Os vizinhos evitavam a casa, pois diziam que ainda podiam ouvir os gritos da família e ver as sombras do demônio se movendo atrás das janelas. As autoridades tentaram investigar a casa dos Bretzuis, mas nunca encontraram nada de valor. No entanto, todos que entraram na casa sentiram uma sensação terrível de opressão e maldizem que o demônio ainda vive dentro das paredes da casa, esperando por sua próxima vítima. Alguns dizem que é possível ouvir o demônio rosnando e arranhando as paredes, como se tentasse escapar de sua prisão de carne apodrecida. A casa dos Bretzuis permanece vazia até hoje, um monumento a uma história de horror e terror. Ninguém se atreve a entrar, e aqueles que se aproximam da casa dizem que podem sentir a presença do demônio, observando-os do outro lado das janelas empoeiradas. O poderoso demônio do antigo ritual powwow continua a assombrar aqueles que se aventuram perto o suficiente para sentir sua presença aterrorizante. O canibal de Tóquio. Issei Sagawa, um estudante de 24 anos da Universidade de Waco, supostamente invadiu o apartamento de uma mulher alemã enquanto ela dormia em Tóquio, Japão, em 1974. Ele tentou cortar um pedaço de carne de seu corpo para consumir, mas ela acordou e lutou com ele, resultando em sua captura pela polícia. Ele foi acusado erroneamente de tentativa de estupro, mas as acusações foram retiradas após seu pai rico pagar um acordo fora do tribunal para a vítima. 7 anos depois, em 1981, ele supostamente assassinou uma colega universitária na França, René Artevelt, e documentou todo o processo com fotografias.
Ele foi capturado novamente tentando se livrar do resto do corpo no lago Bois de Boulogne. Devido a um tecnicismo legal envolvendo a recusa do governo francês em fornecer documentos do caso, suas acusações de assassinato foram retiradas. Ele foi deportado de volta para o Japão e internado em uma instituição mental, mas seus psicólogos afirmaram que ele estava são. Issei se tornou uma celebridade controversa, escrevendo mais de 20 livros e atualmente mora na cidade de Kawasaki, no Japão. Ele foi referenciado na música dos Rolling Stones, Too Much Blonde. Ele admitiu fantasias sobre uma atriz de TV não identificada, mas afirmou que não sente mais o desejo de comer carne humana após realizá-lo uma vez. Ninguém sabe por que a França se recusou a permitir que ele fosse julgado no Japão. Apesar de ter sido considerado mentalmente insano pelos psiquiatras franceses que o examinaram após o assassinato de René Tevelt, Issei Sagawa foi considerado mentalmente são pelos médicos no Japão. Esse diagnóstico controverso permitiu que ele fosse liberado do hospital psiquiátrico e, desde então, tem sido um homem livre. É difícil compreender como alguém que tenha cometido um ato tão horrível possa ser considerado são, o que levanta questões sobre o sistema legal e médico japonês. Embora tenha se tornado uma celebridade controversa e tenha escrito mais de 20 livros, incluindo uma autobiografia intitulada Itis Just a Joke, onde descreve em detalhes os eventos que levaram ao assassinato de René, Sagawa continua sendo uma figura sombria e perturbadora. Ele até fantasia sobre comer carne humana novamente, embora afirme que prefere a carne Matsuzaka, Kobe. Sua liberdade é ainda mais surpreendente considerando que suas acusações de assassinato foram retiradas completamente, graças a um tecnicismo legal envolvendo a recusa do governo francês em entregar os documentos de seu caso. Embora a França não tenha permitido que o Japão o julgasse, ele ainda foi deportado de volta para o seu país de origem. Issei Sagawa é um exemplo chocante do potencial do ser humano para cometer atos terríveis, e a sua liberdade apesar dos seus crimes horríveis continua a chocar e perturbar muitas pessoas.